Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo em paz? Que coisa boa! Estou trazendo esse vídeo aqui para explicar algumas coisinhas a respeito do Egito. Já que nós temos que avançar nesse conteúdo, então avancemos neste conteúdo maravilhoso sobre o Egito. Aqui nesse slide maravilhoso que vocês estão vendo, que só tem informação, deveria ter pelo menos umas 13 imagens aqui, mas só tem informação. É só para trazer para vocês a dimensão e importância do faraó. Quem era o faraó? O que ele fazia? Bem, como vocês já sabem, o faraó era a maior autoridade do Egito Antigo. A palavra faraó significa casa grande. É a casa onde cabe todas as outras casas. Que bonito, né? Muito bem. Ele, além de ser autoridade política, era também autoridade religiosa, administrativa, jurídica e militar. Ou seja, o Egito era uma teocracia. O poder religioso e o poder político se misturavam, se imbricavam, ficavam ali juntos e shallow now. Muito bem. Quando ainda em vida, ele era uma pessoa muito importante, admirada, venerada, já era considerado o deus Sol, Horus ou Ra, dependendo da crença da pessoa, do contexto histórico, enfim. Mas ele já era considerado um deus, né? O deus que traz a luz para o reino. Muito bem. Depois que morria, ele era identificado como Osíris, o deus dos mortos e da ressurreição. E aí, então, ele passava pelo aquele processo, né, onde era identificado se ele de fato foi um homem justo ou não. O faraó era temido, venerado, respeitado e considerado responsável por tudo. Tudo que existia no Egito era a responsabilidade do faraó. Então, havia coisas boas, então o faraó era uma pessoa digna, justa. Né? Se acontecia coisas ruins é porque o faraó também tinha lá a sua culpa no cartório. Muito bem. Aqui está uma belíssima representação de uma esfinge, né, com o faraó, a cara do faraó. E aqui nós temos a identificação da unificação. Né? O faraó ele atuava no momento em que o Baixo e o Alto Egito estavam unificados. E ele está olhando para nós e dizendo o seguinte: vocês estão estudando sobre mim? Que interessante vocês no Brasil estudando sobre mim. Pois é, Faraó, estamos aqui tentando, com os sextos anos, compreender o que está acontecendo, o que acontecia no Egito Antigo. Tá gostando? Beleza? Ah, que coisa boa, Faraó. Então vamos prosseguir. A sociedade egípcia era organizada de forma de forma estamental. Significa, portanto, que a possibilidade de você passar de uma casta, de uma classe, de um segmento para o outro era muito difícil, né? Aconteceu eventualmente em alguns casos, mas era muito difícil. Então a mobilidade, isso se chama mobilidade social, era pequena e a posição social era definida pelo nascimento. No topo da pirâmide existiu o faraó, depois, logo abaixo, os nobres, sacerdotes, soldados militares de uma forma geral, né? Escribas, comerciantes, artesãos. Até os artesãos, esses caras ainda tinham uma posição social interessante, assim. Os comerciantes eram pessoas que tinham autorização para ficar levando um produto de um lugar para o outro, enfim. Mas dos camponeses para baixo, aí já era mais complicado, porque os camponeses viviam em sistema de servidão. Eles não tinham liberdade ou escolha tipo assim, o faraó convocava, o Kefren, ela convocou lá 100 mil camponeses. Os camponeses, não quero não, vou ficar aqui assistindo um jogo de futebol e não vou trabalhar na construção da pirâmide. Não tinha essa escolha, meu cara, ele tinha que trabalhar. E aí, por ter que trabalhar, então, nós tínhamos um sistema de servidão bastante rigoroso, né? Bastante rigoroso. O faraó, o líder estatal, controlava absolutamente tudo que existia dentro do Egito, pertencia ao faraó, então ele fazia concessões para as pessoas, né? Então, portanto, o usufruto da terra era uma concessão do faraó, do Estado que estabelecia uma grande quantidade de pessoas a um regime servil ou escravocrata para manter a pirâmide social estável. Ou seja, o faraó governava com mãos de ferro a população. Agora, por outro lado, a população de alguma forma tem que ser convencida de que aquilo ali era importante. Portanto, a manutenção de uma vida minimamente confortável era a garantia da estabilidade social também. Então, nós temos aqui a sociedade
egípcia, representada por uma pirâmide, né? Olha que pirâmide social. É para designar, porque quanto mais na base da pirâmide, maior a quantidade de pessoas. E essa é justamente a base que mantém a pirâmide de pé. Se houvesse uma base muito pequena, o que ia acontecer? Exatamente, a pirâmide iria cair. A pirâmide é uma construção belíssima, né, gente? É uma coisa maravilhosa, espetacular, sensacional. Muito bem, vamos avançar aqui sem mais delongas. As mulheres no Egito, eu queria chamar a atenção, uma coisa muito interessante, é porque é o seguinte, as mulheres não eram vistas, tal como em outras sociedades, de uma forma tão negativa. Edmar, você está dizendo que as mulheres eram vistas de forma negativa? Pois é, o que acontece? Nas sociedades patriarcais, geralmente a mulher tinha uma posição social inferior à dos homens. Né? Então, muitas mulheres não tinham um papel político, não tinham um papel econômico, enfim. Mas no Egito houve casos de que mulheres participaram de decisões políticas. Nós temos o sério caso da Cleópatra, já ali no finalzinho do Egito Antigo, né, no período ptolomaico, a Cleópatra que foi faraó. Ela governou o Egito, né? Bem, mais algumas mulheres também, além da Cleópatra, que é o caso mais conhecido, que se casou, teve uma relação ali com Júlio César. Além dela, houve também mulheres que foram proprietárias de terra e ou escribas. Ou seja, se eram proprietárias de terra, no mínimo era nobre. E se eram proprietárias de terras, então, portanto, elas tinham uma importância social, certo? E se fossem escribas também, mesma coisa. Os escribas, de uma forma geral, tinham uma posição social privilegiada. Então, não necessariamente as mulheres, ou não necessariamente as mulheres ficavam o tempo todo numa situação de submissão. Mulheres ocuparam partes interessantes ali em alguns momentos. Principalmente ali quando o Egito foi dominado pelos cuxitas, porque os cuxitas tinham elementos matriarcais muito fortes. Na sociedade cuxita, as mulheres tinham muita importância. E houve um tempo em que os cuxitas dominaram o Egito. A gente vai falar disso depois. Muito bem. Uma coisa muito importante na religião, na sociedade egípcia, é a religião. Como vocês já sabem, o Egito era politeísta, ele acreditava as pessoas acreditavam em vários deuses, os vários deuses eram cultuados. Muitos deuses eram representados em forma humana, ou seja, de forma antropomórfica, ou seja, a representação humana de Deus, ou animal. E se mistura com animal é antroposomórfica. Se for só animal, zoomórfica, humano antropomórfica, humano e animal antroposomórfica, entendeu? Muito bem. Eu falei tudo muito rápido, mas é para que vocês acompanhem o meu raciocínio para que vocês não percam nenhum segundo dessa aula maravilhosa. Bem, depois, é claro que cada parte do Egito, antes da unificação, lá no período pré-dinástico, cada lugar tinha um deus próprio. Mas com o domínio, né, do nomarca Narmer, que tomou, né, que unificou lá o Egito, o culto a determinados deuses foi imposto para todo mundo. Não tinha muita discussão. Você vai ter que agora cultuar o deus Nilo, por exemplo. E aí as pessoas todas tinham que cultuá-lo. Muito bem. Acreditava em vida após a morte, que a pessoa voltaria, né, para o seu corpo, e aí era necessário, inicialmente só o faraó, mas de uma forma geral as pessoas acreditavam na vida após a morte. E essa crença é muito interessante. A pessoa só teria de fato a vida eterna se ela pudesse passar pelo julgamento da justiça. Ele teria que mostrar que a pessoa foi justa. Como é que eles sabiam se a pessoa foi justa ou não? Eles faziam um ritual previsto lá no livro dos mortos. Basicamente o que acontece é o seguinte, já vou dar um spoiler aqui, já deixo isso, já vou adiantar o seguinte. As pessoas acreditavam naquele momento que era necessário que o coração daquela pessoa, porque a justiça estava no coração, todo e qualquer bem e mal que você faz, passa no coração. Portanto, que bonito, né? Que bonito. Todo mal e bem que você faz, passa pelo coração. Muito bem. Mas o que acontece? Portanto, no processo de mumificação, eles limpavam o corpo da pessoa e deixavam apenas o coração lá. Por quê? Porque quando a pessoa fosse passar pelo julgamento,
o coração era pesado de um lado, de uma balança, da balança dos deuses, estaria o coração, do outro estaria uma pena, né? Então era necessário, portanto, a verificação se a pessoa era justa ou não. Bem, por isso o coração era, né, deixado lá no corpo, e aí no processo de mumificação eles limpavam todo o corpo por dentro, tirando as vísceras e tirando também alguns órgãos. Os órgãos não eram jogados fora, os órgãos eram colocados em potes sagrados, inclusive, que ficavam ali perto do sarcófago, né, do faraó. E aí jogavam natrão, que é uma substância misturada com sal, né, com iodo, e aí para limpar e tirar qualquer possibilidade de líquido, para ressecar mesmo, né, o corpo, para o corpo não apodrecer. Bem, então o corpo depois era preenchido com resinas aromáticas, né, para ficar cheirosinho, e aí colocava-se um amuleto e aí se enfaixava o corpo durante 15 dias. E aí o corpo, então, ele era colocado lá depois do processo chegasse ao fim, ele era levado lá para a pirâmide, né? Muito bem, aqui tem um infográfico bonitinho explicando como é que era todo o processo, né? De, de mumificação que vocês podem apreciar aqui, coisas que eu já falei. Então, era isso. O faraó ele passaria por um julgamento e aí, se ele fosse julgado justo, ele voltaria para o seu corpo. Edmar, algum faraó já voltou para o seu corpo? Não, não, porque isso era a crença deles, né? Então eles acreditavam em vida após a morte. Tá bom? Bem, uma coisa muito famosa também no Egito, além da mumificação, além das pirâmides de mumificação, era o papiro. O papiro era o local onde eles escreviam, um dos locais onde eles escreviam. O papiro é uma planta, né? Então eles, inclusive vocês podem fazer também o processo de fazer, né, o papiro nas suas casas. Peguem um papiro, plantem um papiro aí no quintal e façam um papel e depois eu vou me mostrar, beleza? Então tá bom. E aí, o papiro era o local onde era escrito algumas coisas, principalmente relacionadas à vida das pessoas mais importantes. Em relação à questão escrita, o hieróglifo ele é uma das escritas, a escrita sagrada, mas também existiu o hierático e o demótico. O hierático é uma simplificação, isso aqui é o hieróglifo, né? Mas nós temos também a escrita hierática, que é uma simplificação dos hieróglifos. Aí ela é mais simples, entende? Do que aqui, ó, aqui tem uma comparação. Olha o hieróglifo como é que é mais complicado, o hieróglifo cursivo, que já é uma simplificação, hierático, que parece até uns símbolos orientais, né? E o demótico, que é mais simples ainda, né? E ele, quanto mais próximo à escrita da nossa época, mais simplificado é, né? Muito bem. Então, foi graças ao demótico e ao hierático, não, graças ao demótico e ao hieróglifo que nós descobrimos o que significava. Então aqui tem uma escrita, olha só, parecida, né? Alguns símbolos até são reconhecíveis por nós. Muito bem, demótico, escrita do povo, escrita popular. Muito bem, moçada, aqui tem uma atividade, eu não vou dar atividade para vocês. Com isso, então, eu encerro esse vídeo trazendo os aspectos gerais do Egito Antigo, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar, que estarei sempre disponível para acalentar os seus corações e também resolver e dirimir toda e qualquer dúvida que porventura surgir. Um grande abraço para vocês, fiquem bem, fiquem saudáveis e até a próxima. Tchau, gente!